Eu sei que nós, leitores de quadrinho, adoramos cronologias, universos compartilhados e afins. Mas fala a verdade, de vez em quando é bom pegar aquela boa história com começo, meio e fim que deixa a gente extremamente satisfeito. Se você pensa como eu, vou te falar que eu tenho uma dica muito boa pra você. A gente tá falando aqui do Wildfire, né? Lançamento da Taverna do Rei, que tem o incrível Scott Snyder, incrível pra mim, pelo menos, né? Eu sei que ele é bem polêmico. E a gente ainda tem a arte aqui do Hayden Sherman, que arrebenta. Nessa história aqui, a gente vai acompanhar a Brigada 513. É uma brigada do Corpo de Bombeiros que é composta por detentas, né? E a gente acompanha aqui acompanha um pouco do dia a dia dessas detentas, né? O companheirismo que elas desenvolvem por estarem servindo na mesma brigada, né? O fato delas terem uma líder forte, e tudo isso é bem bacana. Mas a realidade é que a história de todas essas detentas é uma história muito complexa, muito triste, né? E é aquele tipo de história, acho que como a maioria das histórias, onde o dinheiro ia fazer uma diferença grande. Pois bem, uma delas, enquanto elas combatem um incêndio que está se alastrando por uma colina, reconhece a colina e lembra que no alto daquela colina tem uma casa do ex-chefe dela, cheia, mas cheia de obras de arte e outros objetos de imensurável valor. E esses objetos estão lá de maneira ilegal, né? Ela sabe disso porque era ela que fazia esse tipo de trabalho. E aí, o primeiro grande elemento que se apresenta na história são justamente essas detentas, né, que servem de maneira brilhante no Corpo de Bombeiros, tentando decidir, caramba, e aí? Vale a pena a gente tentar ir lá nessa casa na colina e pegar o que tá lá dentro pra gente? Ou é melhor a gente tocar nossa vida do jeito que ela tá? Se essa história extremamente diferente ainda não te pegou, eu vou te falar que ela é recheada de plot twists. E do momento que elas botam o pé na casa pra poder ver o que tem lá, dali pra frente, cara, só acontece tragédia e tudo que você puder imaginar dá errado. Então é uma história aí que se desenrola em pouco mais de 120 páginas, né? Que é uma história extremamente veloz, foi lançada lá fora em 2023 em 5 edições e aqui no Brasil nesse belo encadernado da Taverna do Rei. A arte é belíssima. E por mais que a arte seja incrível, é inegável que o roteiro do Scott Snyder, ele tá muito bom mesmo, tá? Se você não é muito fã dele, você tem tipo Noite de Trevas Metal na cabeça e outras coisas, eu vou te falar que aqui a gente vai ver um Scott Snyder um pouco mais contido. Então, por mais que a gente tenha grandes reviravoltas no roteiro, eu posso falar pra você com alguma tranquilidade que são reviravoltas bem normais pro padrão do nosso querido Scott Snyder, tá? Uma HQ muito, mas muito legal mesmo. É uma história 3 de 5 bacons, te prende do começo ao fim. E como eu falei, eu acho que de vez em quando uma boa história fechada é o que a gente está precisando. Então fica aí a dica desse excelente lançamento da Taverna do Rei, tá? E se você gosta das dicas da UB, fica ligado que daqui a pouco a gente volta com mais coisa pra você. Valeu!